Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã vamos fazer a oração de Efésios 6:10, a armadura de Deus, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Paz do Senhor aí aos que estão entrando, Adriana Rios, louvado seja Deus, deixa eu acenar para ela. Oh, glória. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Até aqui, né? Glórias a Deus, porque a preparação, né? A preparação do Evangelho é uma das armas, que é a preparação, né? Calçar os pés com o Evangelho. Então, quer dizer, a preparação é que todos os dias nós devemos buscar em oração, buscar a palavra e vigiar todo o tempo, né? A vigilância. Por quê? Porque o adversário ele não descansa e ele está sempre criando ciladas, astutas ciladas, quer dizer, é uma preparação. Então, numa batalha, numa guerra, o inimigo ele prepara ciladas, ele prepara trincheiras, a qual o adversário o adversário possa cair naquela trincheira. Então, numa guerra, o soldado ele se previne também dessas armadilhas. Ele sabe que vai ter armadilhas a cada dia, a cada momento da sua caminhada, e que ele pode cair numa delas, e ele pode ser tragado ou ferido ou morto por uma armadilha, por uma cilada, né? E nas hostes espirituais é da mesma forma, da maligna, né? Em que Satanás cria ciladas para a nossa vida, cria laços, cria oportunidade, e a gente tem que estar pronto, né? Sempre orando. É por isso vamos na igreja, a participação, vai à igreja, vai na oração, e está sempre com pensamento e oração, né? As lutas, as tentações, ela vem, porque é lógico, e com certeza ela vai, ele vai tentar, e a nossa vida, a nossa carne vai lutar contra o espírito, né? Vai fazer com que a gente seja tentado. Mas, como o apóstolo Paulo diz, em tudo somos tentados, mas não destruídos, não desanimados, não. Então, o que temos que fazer? Nos preparar com o Evangelho, calçando os pés com o Evangelho da paz, numa preparação todos os dias. Quer dizer, por isso a igreja, por isso o Evangelho, por isso a palavra pregada, e ela se renova a cada manhã, por isso que a palavra é viva e eficaz, por isso que a palavra também
relatada pela Bíblia Sagrada, essa palavra, ela é uma espada de dois gumes, corta dos dois lados, né? Ela é apta para discernir, mas é apta também, ela é apta para redarguir, mas é apta também para instruir, e é apta também para corrigir. Então é isso que nós devemos aceitar e devemos lutar para que o adversário caia por terra. E ele perde as forças e ele é resistido, como a Bíblia diz, né? Sujeitai-vos a Deus, quer dizer, não há resistência ao diabo sem sujeitar a Deus. Esse é o segredo. O maior segredo é sujeitar a Deus. Aí o diabo vai fugir de nós. Mas se nós quisermos resistir a Satanás sem sujeitarmos a Deus, Senhor, pequei, Senhor, errei, Senhor, não estou aguentando esta situação. Isso tudo faz parte do relacionamento com Deus. Então é se sujeitar a Deus. Senhor, me ajuda. Caminho de humildade. Degraus de humildade leva o homem a Deus. Degraus de reconhecimento aproxima o homem a Deus. E é por isso que a gente vê Davi, um homem que teve falhas, né? Um rei levantado para governar, um governante da nação, presidente da nação, no governo de Deus, no governo de obediência ao Senhor. Mas ele erra, ele se apaixona por uma mulher, ele deseja a morte do seu soldado. Então, várias coisas ele transgrediu, mas o que é lindo, o que me faz ver Davi ser chamado segundo o coração de Deus no Novo Testamento e como exemplo na lei e como exemplo na graça, é o homem que reconhece, o homem que se prostra, o homem que aceita a palavra do não de Deus. E é muito difícil para nós isso. Aceitar o não de Deus. Aceitar o espera de Deus. Aceitar quando Deus fala, olha, né, eu vejo aquela história linda de Natã, o profeta chegando até o homem de Deus e dizendo, contando a história para ele de um viajante e que ele chega num lugar onde um homem só tinha uma cordeirinha e ele tinha várias, e ele vai e pega aquela cordeirinha, toma a cordeirinha daquele homem e o mata. Ele diz o que tem que fazer com esse homem. E ele dá a resposta, a sentença da boca dele. Esse homem tem que morrer. Mas o profeta, quer dizer, o Senhor na boca do profeta diz, esse homem é você. E ali eu vejo como Deus tem um amor tão grande, como Deus tem um relacionamento de pai conosco como filhos, filhas, filhos. Né? E é um relacionamento igualzinho do amor de mãe, que é único a comparação de Deus com o amor dele, é de uma mãe. E ele diz para Davi, então, esse homem é você. E Davi traz um ensinamento para a humanidade. Davi foi exemplo para a humanidade. Davi é um dos maiores ensinamentos de Deus, porque Deus deixou os pecados, os erros, as artimanhas, bem claro na palavra. Deus não esconde nada, Deus não tem parte com a mentira, o mal, o engano, a morte, a maldade, a dissolução, a dispersação, os laços criados que as pessoas criam contra as outras, se armando em grupos, falando mal, trazendo maldade. Tudo isso está junto com Satanás. E às vezes a gente não aceita isso. E Davi aceitou. Ele disse, esse homem que tem que morrer é você. Então Davi me traz um ensinamento muito grande. Ele disse, Senhor,
eu pequei. Ele se ajoelha, ele cai ao chão. Eu gosto de ir no contexto bíblico para não ficar em pretexto e entender também o momento da situação. Então ele cai de joelhos no chão e diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu errei, eu falhei. E o Senhor perdoa ele ali, lança o perdão, mas lança a correção. Essa é a parte que mais me ensina, porque é duro a gente ser corrigido. E Davi é perdoado, é transpassado dele a morte, porque ele ia morrer. A história ia ser outra dali para frente. Ia ser Davi morreu por desobedecer a Deus. Mas como ele era homem de arrancar a resposta do coração de Deus, porque para Deus Deus não para no erro. Deus olha o coração. Deus não vê como homem. Deus olha o coração de Davi, o homem que se arrepende, o homem que... eu costumo dizer que Davi, a Débora também entrou aí, Pai do Senhor, minha filha, uma das minhas filhas, né? Nora, mas filha, entrou na família da Débora. E o que muito me chamou a atenção desde o princípio da minha conversão em Davi, não o pecado que ele cometeu, porque errar todos nós erramos, mas um homem arrependido que busca respostas e aquebranta o coração de Deus. A gente costuma dizer que Deus não volta atrás, não muda. Não, ele não muda, ele é absoluto, mas ele volta atrás quando é o mal, quando é correção, quando é respeito ao perdão, quando o homem se arrepende, ele volta. Ele volta, ele voltou com Davi, e não uma vez, voltou mais de um, né? E por quê? Porque Davi reconheceu, Davi disse: olha, eu pequei contra ti, eu errei, eu falhei, né? E isso quebrantou o coração de Deus. Então ele disse: olha, então a sentença já estava dada, que era a morte para ele, a morte foi transpassada ao filho, porque ele disse: a minha espada jamais se apartará da sua casa. Mas se a gente lê a história, e se a gente entrar na Bíblia pela visão espiritual, a gente vai ver que até a espada depois ela é tirada. Ela vai até um tempo. Mas como Davi continua no arrependimento, vendo que as coisas aconteceram de ruim, mas por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, ele sempre aceitando. E tem um momento da história que eu guardo muito isso, alguns detalhes da história de Deus na Bíblia Sagrada, é quando Davi, expulso de Jerusalém, perdeu a coroa, e os homens que o seguem são os piores malfeitores da época, são 30 homens. Depois eles se tornam 30 valentes, porque a gente pode ter mudança. Isso aí nos ensina que não importa se o homem foi bandido, roubou, matou, ele tem que se arrepender, porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo mal. Às vezes a pessoa teve uma vida maligna, porque Satanás entrou e tentou destruir, com certeza. Mas o homem tem que se arrepender. Quando Deus, Jesus entra na vida do homem, agora fica o homem e Deus, já não é Satanás. Então, se ele não se arrepende, ele se torna filho da ira. Então, nós entendemos essa graça, entendemos esse amor de Jesus. E assim foi na vida de Davi. Então, Davi, agora, ele passa por uma cidade chamada Baurim, com aqueles 30 valentes, que foram os únicos homens que eram os piores malfeitores, eram os homens violentos em tudo, em todo pecado que você vê hoje, de como agarrava a mulher, o outro roubava, o outro... Eram malfeitores dos piores, mas eles reconheceram a Deus na vida de Davi e se aliaram a Davi para o ajudar. E aí ele passa por Baurim, uma das cidades, para buscar socorro, porque Davi ficou morando em cavernas, ao relento.
e Davi do castigo na correção, e o rei daquela cidade de Baurim, o governador, fica muito irado com Davi, e começam aquele povo a xingar e a cuspir, e chamar Davi de cão, porque é uma forma muito grave da forma de agredir a pessoa na lei antiga, para os árabes e os judeus. E aí é o desprezo, né, de uma pessoa que desprezou a Deus. E um dos seus valentes, né, ergue a espada e diz: meu rei, permita que eu corte a cabeça desse homem fora. Permita. E Davi olha para ele e diz assim: não, não, não. Isso é Deus me ensinando. Então isso me ensina muito, que quando nós nos arrependemos, Deus restaura, Deus opera, Deus age, Deus nos dá sinais, né? Deus nos dá graça, Deus abre portas aonde não tem portas, Deus faz caminhos aonde não tem, Deus opera maravilhas. Então o que eu olho não é para o pecado de Davi, mas eu olho para a coroa voltando a sua cabeça para o seu reinado, em que Deus o perdoou e tirou a espada da sua casa e disse, reconhecendo que Davi era um homem de arrependimento. Davi era um homem. Então nós vamos orar sobre essa palavra. A armadura de Deus, hoje, eu estou atentando para o calçar com o evangelho da paz. O calçado na preparação, os pés na preparação, no versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho. A preparação é todo dia. Nós não podemos deixar de estar na casa do Senhor, na leitura da palavra, na oração, para que a gente esteja preparado, para que o inimigo, quando aprontar cilada, ele caia. E é assim, sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu apresento a cada um que aí está, Senhor, presente nesta oração. Senhor, esta oração possa chegar aos ouvidos de todos que necessitam, segundo a tua vontade. A tua palavra, tu disse, Senhor, pregai o evangelho a toda criatura, Senhor, até os confins da terra. Então esta palavra possa chegar. Hoje tu deu a oportunidade de eu estar falando aqui em São Paulo e a palavra chegar no Rio, chegar no Japão, na China, no mundo árabe, em todos os lugares, para glorificar o teu santo nome. Chegar naquela cadeia, naquele orfanato, naquele asilo, às vezes, aquele homem, aquela mulher que lutou a vida toda, Senhor, e agora está naquela sentença que tu deste para nós, né? Cansado, sentado, talvez isolado pelo afastamento da família, mas esperando só o momento em que descanse, Senhor. Às vezes está ali desamparada aquela senhora, ou desamparado aquele homem, ou triste pelas forças que tinha. Pode ter sido uma atleta olímpica de uma piscina, de uma corrida, mas está ali, porque todos, Senhor, todos chegamos no mesmo nível diante de Ti. Independente de cultura, independente, Senhor, de nossos conhecimentos. Mas o único conhecimento, Senhor, que Tu iguala a todos, é viver na Tua presença, é estar na Tua presença. E, Senhor, todo homem chega ao conhecimento da verdade. Para a Tua glória, Senhor, liberta, cura, restaura, prepara-nos com este evangelho, para que Teu nome seja glorificado. E eu oro crendo, Senhor, que vidas possam ouvir essa oração, Senhor, e ela possa chegar, Senhor, ao conhecimento. Quem sabe aquela pessoa que se desviou, se afastou, se ausentou, não aguentou uma palavra do pastor, não aguentou a palavra de correção, como tu sempre deu, como João Batista pregava, Senhor, palavras duras, né, de arrependimento, como tu também pregou muitas vezes palavras de arrependimento duríssimas, para que o povo pudesse se arrepender, de se converter. Porque, Senhor, o que nos leva diante de Ti ao paraíso, a vida eterna, é, Senhor, o temor, é o Senhor, a obediência,
diante de Ti. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu és Jesus conosco até a consumação do século. Nos dá força para sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e ele fugir de nós. Nos calça com a preparação do Evangelho. Deus te abençoe. Estaremos amanhã às 10 horas. Estaremos na sexta-feira com o culto na igreja, Missão Evangélica Porta para o Céu, com os nossos amados irmãos. Todos estão convidados, né? 25 anos de aliança. Sexta, sábado e domingo. E o Senhor nos deu um versículo tremendo para renovação, porque Deus sempre traz a renovação todos os dias. A palavra se renova todos os dias. Então, Gênesis 6,18. Estabelecerei contigo a minha aliança. Palavras do Senhor para os nossos corações. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Seja próspero em tudo que você fizer. Para a glória de Deus. Um beijo a todos. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.